Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário aqui, ó, Real Estate. Atualmente ele é um fundo de galpão logístico, mas acredito que esse fundo também possa ir para o segmento de renda urbana, de varejo. Ele recentemente comprou um imóvel em Brasília, Distrito Federal, um imóvel desses de atacarejo. Então, pode ser que ele comece a ser um fundo híbrido, mas por enquanto ele é um fundo de tijolo, fundo de galpão logístico. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 99,51. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,37%. Isso não é um dividendo, entre aspas, tá? Normal para um fundo de tijolo. Dentro do relatório eu vou tentar explicar por que esse fundo consegue entregar um dividendo tão alto, para vocês tentarem entender um pouco mais sobre a dinâmica desse fundo. Ele vem sendo negociado atualmente a um PVP de 0,98, ele está 2% mais barato do que ele vale. E é um fundo que vem negociando com uma alta liquidez, negociando em média 1.300.000 por dia, 1.030.000 por dia. E como ele é um fundo que estava muito descontado, ele vem numa boa recuperação, ele tem aí 30% de valorização nos últimos 12 meses. Então o que a gente observa no quesito de cotação? Então a gente vê que esse fundo lá nos idos de 2020 estava sendo negociado ali a R$ 100 mais ou menos. E ele chegou a ser negociado na base de R$ 140 ali durante o ano de 2020/2021. E aí ele veio reduzindo o quanto da sua cotação. Mais à frente a gente vai ver que, muito provavelmente, todo esse ágio aqui era momentos que o fundo estava pagando um dividendo muito acima do normal. Durante os idos ali de 2021, ele reduz a sua cotação para a faixa de R$ 100. Durante o final de 2021, até mais ou menos ali o final de 2022, esse fundo chegou a bater ali na casa de 110 e recuou para a casa de R$ 100. E aí, a partir de 2022, o fundo tem uma queda bem forte, chegando ali próximo a R$ 80, na casa de R$ 82, R$ 83, mas desde maio para cá o fundo vem no cenário de recuperação, maio do ano passado. Então em maio o fundo volta quase a R$ 100, ele tem um cenário de queda novamente, e nos últimos meses aí, desde novembro de 2023 para cá, o fundo vem no cenário de boa recuperação. Ele tinha inclusive passado de R$ 100, mas agora ele está ali a R$ 99, R$ 100 recentemente. Mais abaixo aqui a gente vê informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido de tijolo, ele é um fundo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. É um fundo com mais de 40.300 cotistas e ele tem mais de 3.700.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente 101,66 e vale 376 milhões, quase 377 milhões de valor. O último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1,10. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o yield médio. Então note, tá vendo esse momento em que o fundo teve yields bem acima do normal, ó, aqui, e durante esse período aqui, ó, com dividendos ali na casa até de 2%, o que acontece? Esse é um fundo de tijolo, tá? Mas é um fundo que também ele tem um plus, ele recebe a mais o IPCA do período. Depois eu vou explicar a dinâmica disso lá dentro do relatório gerencial. No momento que o IPCA estava alto, esse fundo teve uma entrega bem acima do normal. Para um fundo de tijolo, algo entre 0,55, 0,60, no máximo 0,70 é algo dentro da normalidade. E a gente vê que esse fundo, mesmo quando ele vai mal, ó, os momentos que ele entregou menos yield, ó, foi 0,46 e 0,44. Mas na média, ó, 0,85, 1%, 0,80 e pouco. Então, recentemente o yield do fundo voltou para 1,16, 1,30, 1,14, 1,16. Então, ele é um fundo que costuma entregar um yield maior. E nominalmente, a gente vê o dividendo do fundo. Ele já teve dividendos bem astronômicos, ó, dividendos de R$ 2, 1,86, 1,70, 1,35 e agora, mais recentemente, ele está mais estabilizado, ó, na casa de 1,2, 1,20, 1,10, 1,12, 1,8, 1,10. Então, no dia 12 de abril, eles pagaram no dia 19 de abril essa quantia de 1,10 e dentro lá do relatório gerencial, eles têm uma guidance que estimam permanecer nessa faixa de 1,10. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que pro site aqui ele não tem esses 5 anos, apesar dele ter mais de 5 anos sim, tá? Mas, mesmo não tendo 5 anos, o fundo está com a maior rentabilidade do período.
ele está com 75% de rentabilidade, enquanto o CDI foi de 45%, o IPCA 32%, o IFIX 34%, e é um fundo que está superando inclusive o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações. Então, assim, no quesito de rentabilidade, é uma rentabilidade assim, astronômica, muito boa na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro. Os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais, a partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor irrisório, baratinho, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participam do nosso grupo do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto, barato, acessível, vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e vocês adquirindo a planilha. Ainda nos apoia financeiramente. E mais, a planilha te ajuda até a decidir em quais ativos investir. Compre para você apoiar aqui o canal. Por fim, nós ainda contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo bastante agregador. E o mais importante, você comprando esses e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Obrigado a todos vocês aí que vêm nos ajudando. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. Provavelmente, daqui mais 3 dias, 5 dias, deve sair um relatório gerencial mais novo do fundo, mas infelizmente não deu para esperar. Então, esse aqui é o relatório referente a fevereiro, tá com certo delay, tá? Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, a gestora, ele é por prazo indeterminado, para investidor em geral, o código de negociação. O fundo já fez 6 emissões, ele tem 3.700.000 cotas, e aqui pra gente é uma parte que nos importa mais. Ele cobra 1% de taxa e mais 20% de performance se bater IPCA mais 5%. Continuando aqui no relatório, vê alguns destaques do fundo. O yield médio que o fundo entregou, a área bruta do fundo, a área bruta locável, né, de 180 mil metros quadrados. É um fundo que estava sendo negociado na data de fechamento do relatório a R$ 98,00. Dividendo na época foi de 1,8, mas a gente já viu que teve dividendos de 1,10. O fundo conta com 9 ativos. Aqui está desatualizado, como eu disse, né? Teve uma compra de um novo ativo que não aparece nesse relatório gerencial. Ele valia na época 101,27. Ele estava 100% alocado. E aqui é um dos pontos interessantes a respeito do fundo. Como a gente viu, esse fundo ele vale 300 e poucos milhões. Mas os imóveis que ele possui valem ali quase 600 milhões. Então, o que é o diferencial desse fundo? Ele compra um imóvel, a maioria dos imóveis do seu portfólio são nesse sentido, e aí ele compra e aluga para o ex-dono do imóvel. Esse é o famoso formato sale and leaseback. Eles vendem e alugam do própria pessoa para quem eles venderam, os antigos donos. Só que, nesse tipo de contrato que o fundo faz, existe uma cláusula de opção de recompra pelo inquilino. Então, por exemplo, tá? É como se ele comprasse um imóvel. Tá vendo aqui que é quase o dobro? Então, se o imóvel vale ali 100 milhões, o fundo compra ali por 50 milhões. E aí o inquilino, o imóvel vale 100 milhões, mas ele compra por 50 milhões. E aí o inquilino, ele fica pagando tanto o aluguel normal, mas ele paga também a inflação do período. Então ele paga o aluguel mais o IPCA do período. Para quê? Para valer a pena esse dinheiro aqui que o fundo meio que, entre aspas, emprestou para eles. Ao final do período, e também tem como fazer recompras pontuais, mas de toda forma, ao final do período, o inquilino tem a opção de recomprar o imóvel. Só que ele não vai recomprar por 100, ele vai recomprar pelos mesmos 50 que ele pagou lá atrás. Então por isso que ele fica pagando o ágio do dinheiro, né, o IPCA do dinheiro, mais o aluguel normalmente. Então por isso que esse fundo costuma entregar mais do que um fundo de tijolo normal. Então é normal que esse fundo aqui entregue mais. Então ele é como se fosse um fundo de tijolo, mas com a característica também de um fundo de papel, tá bom? Então fique atento nesse tipo de situação aí. Continuando aqui no relatório, a gente vê, o gestor vem falar sobre questões macro, questões regulatórias que teve recentemente, e a gente observa o seguinte, ó, de 6 em 6 meses cobra taxa de performance. Então note, ó, o resultado dos outros meses, ó, foi de 3.900.000, 4.800.000, 4.300.000. Só que em dezembro, quando cobrou performance, só a performance foi 1.700.000. Ó. É altíssimo. Então, poxa,
Nesse mês de dezembro, o fundo teve como resultado 49 centavos e distribuiu 1,10. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque o fundo vinha com reservas, depois em outra parte mais à frente a gente vai ver sobre isso. Nos outros meses, ó, o fundo teve como resultado 1,19, entregou 1,12, resultado 1,8, entregou 1,8. E no ano inteiro de 2024, ele já vem com resultados de 2,27, entregou 2,20. Então ele está fazendo reserva aí, e ele vem com reserva de 12 centavos acumuladas aí. Então vamos calcular aqui no acumulado de 2024 o que o fundo vem pagando de taxas. O ideal é ver ao final de cada semestre, porque aí a gente vê o quanto que aquilo impactou, tá? Mas como o fundo não trouxe, vamos ver no acumulado 2024. O fundo receitou 9 milhões e 100 e teve como taxas ali 616 mil. Mas quando bate a performance, isso dá uma aumentada bem considerável. Vamos arredondar ali para 617 mil vezes 100, dividido por 9 milhões 161 mil. Então o que as despesas estão representando? Por enquanto 6,73%, mas quando bate a performance, isso aqui dá uma machucada a mais aí no fundo. Aqui embaixo ele reitera nessa parte da reserva que o fundo possui, atualmente 12 centavos de reserva. Aqui eles mostram como que está o portfólio atual. Então o fundo tem hoje 93% alocado em imóveis, 5,6% em CRIs, e ele tinha um caixa pequeno de 0,2%. O portfólio do fundo, sale and leaseback, ou seja, ele compra de quem? Do vendedor, e o próprio vendedor aluga deles. E eles têm um percentual pequeno ali de 4% em build-to-suit, que é feito sobre medida. Eles estão desenvolvendo também imóveis, né? Isso é interessante. E 5,7% ali em CRIs. Os indexadores do fundo, ele é altamente indexado a IPCA, ó, 94% do fundo indexado a IPCA, ele tem ali 5,7%, que é o CRI que ele tem aí em CDI. Aqui ele mostra como é que está as aquisições do fundo, né? 90% está na estratégia de sale and leaseback, 4% em build-to-suit e carrego do CRI 5,68%. Inclusive pode ser que esse CRI que ele tinha, pode ser que ele tenha vendido para fazer a aquisição do imóvel, né, que ele trouxe para dentro do fundo. As taxas médias da carteira, ele tem 94% do portfólio a IPCA mais 9 e 5,68% do portfólio a CDI mais 4,5. Continuando, ele fala sobre as perspectivas aí, e aqui é aquilo que eu falei para vocês. Olha o quanto o fundo conseguiu fazer de reserva em outros meses. Então essas reservas aqui, ó, ajudaram em muito depois ele pagar essa performance que bateu lá em dezembro. Então essas reservas que ele vem fazendo depois facilitam para lá no meio do ano, quando bater a outra performance do fundo. E como ele disse, a guidance, ó, a estimativa é que o fundo consiga entregar entre R$1 e R$1,10. R$1,10, e ele conseguiu fazer essa entrega, né? Na perspectiva que ia cair para 1,5, mas ele se manteve, conseguiu pagar, mas pode ser que até caia a distribuição para 1,5 nos próximos meses aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós o que você achou a respeito desse fundo imobiliário até aqui. Você gostou desse fundo imobiliário? Você teria cotas desse fundo? Você entendeu a tese do fundo? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, sou conflitado ao falar desse fundo, porque eu tenho ele no meu portfólio, tanto na carteira pública quanto na carteira fechada. Eu já tinha ele na minha carteira privada, tá? E recentemente, com os movimentos que o LGCP fez, eu optei por tirar o LGCP do meu portfólio e trouxe esse fundo também para minha carteira pública. Ele é um fundo um pouco mais arriscado, porque essa tese dele ainda não se provou no tempo. Como assim, amor? Ora, quando os inquilinos aí for vencendo o prazo dos contratos, eles vão sair do imóvel, vão deixar o imóvel para o fundo, o fundo vai ter todo esse ganho de capital em cima desses imóveis. Como que vai funcionar futuramente aí o quesito aí da tese do fundo? Então, como a gente não sabe como que vai se comportar no futuro, né? Então é uma tese que não foi provada. Eu gosto da tese, eu não gosto do jeito como a gestora trabalha. Inclusive o RZTR, o RZAG, que eu acho bons fundos. O RZAK, que é o fundo de papel, eu acabei optando por não me posicionar mais nos ativos da gestora, porque eu acho que a gestora é péssima em comunicação com o cotista, sabe? Mas eu acho que a tese, eu gosto bastante da tese dos fundos da gestora, tá? Então eu tenho o fundo, o fato de eu estar falando os pontos do fundo, tanto positivos quanto negativos, não significa que você deva ter. Isso não é para você dizer que você tenha ou não, tá? Só que eu sou transparente em dizer o que eu tenho ou deixo de ter. Então, isso não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo.
e também não significa que o fundo seja bom ou ruim. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Mas vamos passo de cada vez, vamos alcançar 50 inscritos, 100, 500, ajude-nos no canal Mu Notícias. Vá ver os vídeos que a gente já postou lá. São vídeos que a gente repercute notícias do mercado financeiro. Veja as notícias que já foram postadas lá e deixe a sua opinião. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gestão vai explicar um pouco o que significa Sale and Leaseback e também o que é esse Build Suit. Mas, resumidamente, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com atenção, tá? Mas Sale and Leaseback, ó, ele, vamos supor, o vendedor, o antigo dono do imóvel vende e ele aluga de volta o imóvel, tá? Que ele era dono antes. Só que aqui nesse fundo, ele tem essa tese aqui, ó, de venda descontada, tá? Então, qualquer coisa, dá uma lida com calma aqui para vocês verem. Já sobre Build Suit, é feito sobre medida para aquele inquilino. Então eles fizeram 2 postos de combustíveis aí, um já está entregue e o outro está em construção. Disclaimer, ele vem falar aqui sobre alguns recados legais que ele tem que trazer, e aqui a gente vê o portfólio do fundo. O principal que eu quero trazer para vocês aqui, ó, é sobre a opção de recompra que eu havia dito. A maioria dos imóveis possuem opção de recompra e somente um único imóvel aqui não tem opção de recompra, que é aquele imóvel lá de Goiânia. E como eu disse, o imóvel que ele comprou no Distrito Federal, ó, Goiás, São Paulo, Ceará, Mato Grosso, ó, São Paulo, Goiás, Minas e São Paulo. Então tem um novo imóvel aqui que ainda não está constando no portfólio, mas no próximo relatório gerencial provavelmente já deve aparecer aí. Então essas questões de opções de recompra aqui são algo que me chama a atenção bem de forma positiva. E note, o fundo pagou ali, ó, 15 milhões, 20 milhões nos imóveis, não são imóveis muito, muito caros. O mais caro que ele comprou é esse imóvel de 150 milhões aí, ó. Mas são imóveis que a avaliação deles vale muito mais do que o valor que foi desembolsado pelo fundo, tá? Continuando aqui, a gente vê o CRI que ele possui, de 20 e poucos milhões. Acredito que parte desse CRI pode ter sido vendido para aquisição daquele imóvel, tendo em vista que o fundo não tinha caixa suficiente, né? Vamos ver como é que isso vai ser nos próximos relatórios. Então, imóvel de Goiânia. Aí aqui a gente vê o imóvel lá de Monte Carlos, em Mirassol, que esse é um dos postos de combustíveis, tá? Que ele fez. Aqui é outro imóvel, Monte Carlo, que ele está construindo, está desenvolvendo. Ó. O Confrio. Imóvel de Andorinha lá. Outro de Andorinha, Transportes. Ó. O Grupo Voar. A Cervejaria Imperial, que ele adquiriu. Splice Indústria de Comércios aí. Ó. Então esses são os imóveis que o fundo possui. Sugiro que se você tiver interesse no fundo, abra o relatório e venha um por um nesses imóveis aqui. E venha ler com calma, para você tentar entender melhor sobre esses imóveis aí que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Vá no canal Mu Notícias e se inscreva e nos ajude a crescer o canal. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!